Boa tarde, galera do sétimo ano. Nós vamos falar hoje sobre conurbação, megalópole, megacidade e alguns outros conceitos geográficos para facilitar o entendimento de vocês. Então, assim, quando a gente fala das cidades que vivem isoladas, né, uma da outra, a gente pode colocar que essas relações não são frutíferas. Portanto, entretanto, porém, né, a gente estudou que temos aí aglomerados urbanos, né, e esses aglomerados urbanos eles vão intensificar aí as relações entre as cidades, né? Ou seja, o vínculo, né, vai propiciar um vínculo entre uma cidade e outra. Eu falei de conurbação, né, quando uma cidade se desenvolve e esse grau de desenvolvimento ele é industrial ou comercial e que nós não conseguimos detectar onde uma acaba e a outra continua, a gente chama esse fenômeno de conurbação, tá? Não esqueçam isso, basicamente os mesmos princípios que gera aí os aglomerados urbanos. É o desenvolvimento, né? É quando uma cidade se liga à outra pelo seu grau de desenvolvimento. Depois nós vimos também um pouquinho dentro desse aglomerado urbano ainda, eu falei para vocês sobre hierarquia, ou seja, dei um exemplo na lousa de graduação entre as cidades, né? Ou seja, dentro dessa questão hierárquica, uma cidade é mais importante que a outra, né? Então, se uma pessoa morar um pouco afastado, eu coloquei aí essa migração pendular, né? Porque quando uma pessoa mora um pouco afastada de uma cidade mais desenvolvida, ela é obrigado a ir para lá para poder trabalhar. E dentro desse trabalho, esse movimento de ida e volta, né, todos os dias, nós chamamos de migração pendular. E obviamente que a cidade mais importante vai ser a cidade que tem essa graduação maior. Isso seria hierarquização urbana. Nós falamos de megalópole, né? Megalópole seria cidades com mais de 10 milhões de pessoas, metrópole, ao contrário da metrópole, que é 1 milhão de pessoas, né? E agora que, olha lá, eu dei o exemplo da metrópole, falei um pouquinho da megalópole e da cidade global, né? Que cidade global é aquela cidade, eu coloquei o exemplo para vocês de cidade global como uma cidade que que ela tem a sua importância única, né? Assim como a megalópole. Megalópole no Brasil, eu citei o exemplo do Rio de Janeiro e São Paulo, né? Que são formadas por duas ou mais metrópoles. Megalópole, elas são formadas por duas ou mais metrópoles. E, por último, não menos importantes, são as megacidades, né? A megacidade que tem aí as migrações das pessoas que querem se beneficiar, usufruir de alguma coisa, elas vão para essas cidades direto, né? Causando aí o que nós chamamos de movimento pendular. Essas megacidades, olha, eu coloquei, mas e as megacidades? As megacidades são similares à cidade global, tem a sua importância, tá? E aí eu posso citar dentro do território brasileiro, São Paulo, na França, Paris e assim sucessivamente, tá bom? Espero que vocês tenham entendido, façam a atividade, se tiver alguma dúvida,